São 5 da tarde. E você lembra que a entrega daquele relatório que vem adiando deve ser amanhã. É hora de apertar os cintos, ligar seu computador e checar o seu celular. Ou talvez assistir o seu canal favorito do YouTube. Na verdade, provavelmente deveria fazer o jantar primeiro. Você gosta de cozinhar. Embora seja difícil aproveitar com esse trabalho pendurado. E, nossa, já está bem tarde. Talvez você deva tentar novamente de manhã. Esse é o ciclo da procrastinação. E eu garanto, todos já passamos por isso. Mas por que seguimos procrastinando, mesmo quando sabemos que é ruim para nós? Para ser mais claro, adiar algo nem sempre é procrastinar. Administrar o tempo com responsabilidade requer decidir quais tarefas são importantes e quais podem ficar para depois. Na procrastinação, evitamos uma tarefa que dissemos que faríamos sem um motivo válido, apesar de sabermos que o comportamento trará consequências negativas. Obviamente, é irracional fazer algo que você sabe que o prejudicará. Mas, ironicamente, a procrastinação é o efeito do nosso corpo tentando nos proteger. Especificamente, ao evitar tarefas que nós vemos como ameaçadoras. Quando percebe que precisa escrever o relatório, seu cérebro responde do mesmo modo que responderia a qualquer ameaça. Suas amígdalas, grupos de neurônios ligados ao processamento emocional e à identificação de ameaças, liberam hormônios, inclusive adrenalina, que iniciam uma resposta de medo. Esse pânico causado por estresse pode dominar os impulsos do seu córtex pré-frontal, que normalmente o ajudaria a pensar a longo prazo e a controlar as emoções. E é no meio da reação de lutar, fugir ou congelar que você decide lidar com a ameaça ao evitá-la em favor de outra tarefa que seja menos estressante. Essa reação pode parecer extrema, afinal é só um prazo, não um ataque de urso. Mas somos mais propensos a procrastinar tarefas que evoquem sentimentos negativos, como pavor, incompetência e insegurança. Estudantes universitários procrastinadores participaram de estudos em que se constatou que eram mais propensos a adiar tarefas que eles considerassem estressantes ou desafiadoras. E a percepção de quão difícil é a tarefa aumenta conforme ela é adiada. Em um experimento, os estudantes eram lembrados de estudar durante o dia. Enquanto estavam estudando, a maioria relatou que não era tão ruim. Mas enquanto estavam procrastinando, eles consistentemente classificaram a ideia de estudar como muito estressante, o que dificultava iniciar o estudo. A procrastinação é motivada por nossos sentimentos negativos. Por isso, algumas pessoas são mais suscetíveis a ela do que outras. Pessoas com mais dificuldades de controlar emoções e aquelas que sofrem de baixa autoestima são muito mais propensas a procrastinar, mesmo que sejam boas administrando o tempo. Porém, é um equívoco comum pensar que todo procrastinador é preguiçoso. No corpo e no cérebro, a preguiça é marcada pela falta de energia e apatia geral. Quando está com preguiça, é mais provável que você vá se sentar sem fazer nada, em vez de se distrair com tarefas sem importância. Na verdade, muita gente procrastina porque se preocupa demais. Procrastinadores frequentemente relatam um grande medo de fracassarem. Então adiam as tarefas por medo de que seus trabalhos não correspondam às suas altas expectativas. Qualquer que seja a razão para a procrastinação, os resultados costumam ser os mesmos. Procrastinadores têm maior probabilidade de sofrer de ansiedade e depressão, sentimentos contínuos de vergonha, altos níveis de estresse e doenças físicas associadas ao estresse alto. O pior de tudo, enquanto a procrastinação nos afeta a longo prazo, ela reduz temporariamente nosso nível de estresse, reforçando-se como uma resposta do corpo para lidar com tarefas estressantes. Então, como podemos quebrar o ciclo da procrastinação? Tradicionalmente, pensava-se que procrastinadores precisavam cultivar a disciplina e colocar em prática uma rígida administração de tempo. Mas hoje, muitos pesquisadores pensam exatamente o oposto. Ser muito duro consigo mesmo pode sobrepor mais emoções ruins à tarefa, tornando a ameaça ainda mais intensa. Para causar um curto-circuito, na reação de estresse precisamos abordar e reduzir essas emoções negativas. Algumas estratégias simples incluem dividir uma tarefa em afazeres menores ou escrever sobre aquilo que está causando estresse e lidar com as preocupações subjacentes. Tente tirar de perto distrações que facilitem procrastinar impulsivamente.
E mais do que tudo, pode ser de ajuda uma atitude de autocompaixão, assim como se perdoar e se planejar para fazer melhor na próxima vez. Porque uma cultura que perpetua esse ciclo de estresse e procrastinação faz mal a todos nós a longo prazo. Pronto para continuar aprendendo? Assista a esses vídeos para desafiar o que você acha que sabe ou aprender mais sobre o que não sabe. Inscreva-se e alimente sua curiosidade.